Será que fundo base 10 vale mesmo a pena? Será que você aí que tem pouco dinheirinho, tá tentando montar sua carteirinha de fundos imobiliários, com aqueles fundos imobiliários que custam 10, 8, 7, 12 reais, esses fundos que custam pouco, que são baratos, será que eles são realmente a melhor opção? Hoje a gente vai discutir sobre os fundos base 10, se eles são realmente muito bons, qual a diferença deles para os fundos base 100, qual você deveria escolher para a sua carteira em específico, se você está pensando em investir em bons fundos imobiliários. E por último, vou te mostrar ainda como que você pode escolher os melhores fundos base 10, hein, meu amigo? Aí não tem como não, vacila não. Já se sente de maneira confortável, pegue seu cafezinho aí pra você dar aquela relaxada e aprender um negócio novo todos os dias nesse canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, tá chegando agora, porque você quer saber aí se dos fundos base 10 são bons, se não são bons, vou te fazer uma proposta, nós vamos assinar um contrato aqui na folha de papel, tá? Vamos assinar um contrato aqui na folha de papel. Se eu te ajudar nesse vídeo, você se inscreve no canal e acompanha pelo menos os 10 últimos vídeos e os 10 próximos vídeos. Se você não ganhar mais ou menos uns 2.000 reais só de economia com curso pá que você ia ter que pagar pra poder aprender, aí você pode vir em todos os vídeos que você assistiu, dar o dislike em todos, falar, o Léo não ensina bosta nenhuma, o Léo só me enrola. Pode falar, beleza? E dá o dislike. Agora, se eu te ensinar, meu amigo, você se inscreve nesse canal, dá o like nos vídeos aí, que eu tenho certeza que eu vou transformar a sua vida como investidor. Eu tenho certeza, porque eu não tô sozinho nisso aqui não. Aqui é 100% eu, 220% de Deus. Pode ter certeza. Primeiro, vamos entender o que são esses danados desses fundos base 10. Por que, se existia há muito tempo esses fundos base 10, qual que é o propósito desses fundos base 10? O que é a base 10, Léo? Que eu não sei nem o que esse negócio que tá falando aí, base 10. Vamos entender isso aqui. E aí, sempre quando eu preciso de um apoio didático, eu vou pro quadro preto. Se você vê o quadro preto é porque você tem que prestar atenção, beleza? Então, fundos base 10. Vamos entender o que é esse negócio da base. Base nada mais é do que o valor mais próximo da cota patrimonial que o fundo está inserido. Como assim, Léo? Vamos supor que essa caneca aqui vale 100 reais, beleza? Vamos supor, ainda mais com esse cafezinho gostoso que tá aqui dentro, ó, não sei se dá pra enxergar daí, mas pera aí, deixa eu dar um gole aqui. Vamos supor que essa caneca vale 100 reais, certo? Se ela vale 100 reais, a base dessa caneca, ela pode subir tanto para 110, 120, ou pode desvalorizar, cair lá para os 95, 80, né? Mas você percebe que a base dela, a negociação basal dela, do quanto ela vale, é 100. Então fica muito próximo, ou é 100 ou é próximo de 100, beleza? Então a gente fala que essa caneca está sendo negociada na base 100. Quando a gente fala de base 10, é como se a gente tivesse uma caneca que valesse 10 reais. Vamos pegar essa canetinha aqui, ó. Vamos supor que essa caneta, o valor patrimonial dela é 10 reais, beleza? Isso aqui não vale 10 reais não, né? Isso aqui vale 1,50. Vamos pegar essa aqui, ó. Vamos supor que essa caneta aqui tá negociada aí no valor patrimonial de 10 reais. Ela pode valorizar para 11, 12, 15, 16, ou pode desvalorizar também para 9, 7, 8, mas a base dela de valor patrimonial é em torno, muito próximo de 10. Logo, é óbvio que eu preciso de 10 canetinhas de base 10 para poder formar uma caneta de base 100. Eu preciso de 10 canecas de base 100 para formar uma caneca de base 1000. Ou eu posso pegar a caneca de base 100, dividir ela em 10 pedacinhos e vender cada pedacinho na base 10. Então, nada mais é, ó, não tem nada de complexo. A base 10 é uma mera definição, é simplesmente fundos FIs que são negociados em torno, porque não é 10 reais, né? Mas em torno de 10 reais. Quer exemplos? Quer exemplos? MXRF11, CPTS, GGRC, GARI11, agora o HGBS. Lembra do HGBS que era na base 100, lá de 200 e poucos reais? Nossa, lá, 200 tá longe de 100. É, mas era valor patrimonial muito próximo de 100, é porque os imóveis foram valorizando, aí de um ano pro outro foi para 110, 120, 130, 200 reais, mas ele está na base 100, porque está na base de centenas, 100, 200, 300, entende? Base 10, 10, 20, 30, basicamente isso. O HGBS, por exemplo, que foi recente, o fundo de shopping recente, ele caiu da base de 100 para a base de 10. E a gente vai começar a entender que vai ser uma movimentação normal de todos os FIs, migrarem para a base 10. Uai, Léo, então a base 10 é boa demais. Calma aí, calabreso. Pera aí. Para eu te explicar isso aqui, a gente tem que entender o que é o famoso implit e split, ou também chamado de maneira mais convencional, mais vulgarmente falando, de agrupamento
Agrupamento, que agora fica muito mais fácil de você entender, né? Agrupamento ou desdobramento. Agrupamento ou desdobramento. O agrupamento é o implit, tá? O agrupamento é o implit e o split é o desdobramento. Léo, o que significa isso? Quando um fundo ele já nasceu numa base específica, ou base 100, ou base 1000, ou base 10.000, você sabia que tem fundo até hoje em base 1000? Deixa eu te mostrar aqui, só pra você entender. Ó, tô aqui na Word e eu vou limpar os filtros aqui e vou pegar aqui por cotação. Perceba, existem fundos que estão ainda sendo negociados na base de 1000. Olha esse PQDP dos R$2.300. Ó, esse CIT aqui, R$1.500. É GBD aí, ó, R$1.000. Alguns FIINFRAs aí, ó, ISTT, ISNT, tá lá, ó, R$1.000. ISEN, tá aí R$1.000. Ó, fundo de laje corporativa, fundo de shopping, fundo residencial, tá vendo? Tudo na base de 1000, tudo na base de 1000. Convenhamos, Léo. Pô, eu tô começando a investir agora e eu não tenho R$2.300 pra me investir aqui nesse fundo. Vamos supor que esse fundo fosse muito bom, tá? Só supondo que ele fosse muito bom. Eu não tenho R$2.300 aqui pra investir nesse fundo. Logo, este fundo vai ficar meio que privado para pessoas que têm mais dinheiro, não é verdade? É verdade, porque vamos supor que você tem lá R$250. Vamos supor nós lá do Adeus INSS, que nós investimos R$250 por mês, né? R$250 por mês. Como é que a gente vai comprar esse fundo? Com R$250 que nós investimos por mês. A gente demoraria 10 meses juntando dinheiro para poder comprar uma cotinha do fundo. Compensa? Não compensa. Não compensa. Então você não vai comprar realmente, você fica com pouca acessibilidade. Então aqui, ó, baixa acessibilidade. Perceba que eu não falei preço, tá? Acessibilidade. E eu vou te ensinar coisas tão importantes nesse vídeo que é bom que você anote, tá? É bom que você anote, porque isso aqui vai tirar um monte de mito da sua cabeça. Então, como que fazemos para que, vamos supor que o gestor aqui do PQDP tá querendo aumentar a sua acessibilidade. Ele quer fazer com que esses 2.319 seja mais baixo um pouquinho, para que pessoas que têm menos dinheiro, o carinha lá do Adeus INSS, conseguir comprar. O que ele pode fazer? Vamos para a tela preta lá, ó. O valor tá 2.319, né? O que ele pode fazer? Imagina, pensa só um pouquinho. Você consegue chegar nessa conclusão, cara. Você não precisa nem saber sobre o mercado financeiro. Como que eu faço para algo que é negociado em 2.319 ser negociado um preço mais baixo? Eu te dei o exemplo da caneca agora, né? Dividir a caneca. Então vamos pegar o fundo imobiliário, vamos dividir ele também. Imagina que esta aqui é a cotinha do PQDP, né? Tá lá, o PQDP 11 custa R$2.319, certo? E eu posso pegar e dividir em 10 pedacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faltou um aqui, ó, 10, beleza? Então, dividir em 10 pedacinhos. 10 pedacinhos de quanto? R$231,90. Então, esse aqui custa quanto? R$231,90. Antes, vamos supor que eu, Léo, eu tinha uma cota do PQDP e essa cota custava então R$2.319. Deixa eu apagar minha rabisqueira aqui, ó, só para você acompanhar aqui de maneira organizada, né? Então lá. E aí agora, depois dessa divisão que aconteceu, você viu aqui que a gente dividiu o PQDP aí, nós dividimos ele em 10 pedacinhos. 10 pedaços, nós pegamos uma cota, dividimos ela em 10 pedaços, beleza? Se a gente dividiu ela em 10 pedaços, então agora eu vou ter 10 pedacinhos do PQDP, certo? Só que agora o pedacinho vale quanto? R$231,90. Léo, perdi dinheiro? A minha cota caiu de 2.319 para 231,90. Perdi dinheiro demais, ó. Desvalorização de 90%. Calma. Não, aí você tá louco. Você tá ficando doido. Por quê? Porque eu ganhei 10 cotas. Então eu tenho 10 vezes 231,90, que dá a mesma coisa de 2.319. Se eu tenho 10 notas de R$1, não é a mesma coisa de eu ter uma nota de 10? 10 notas de R$1, não é a mesma coisa de ter uma nota de 10? Mesma coisa. Então aqui é a mesma coisa de eu ter um PQDP que custa 2.319, eu posso ter 10 PQDPs que custam 231,90. Como que chama isso aqui que você acabou de ver, ó? Como que chama esse fenômeno? Isso aqui é um evento corporativo que eu ensino lá dentro da mentoria. Aqui eu tô tentando resumir o máximo possível, né? Mas esse aqui é um evento corporativo. Como que chama isso aqui? Você sabe, desdobramento. Por quê? Porque eu desdobrei, ó. Peguei lá a cota e eu fui desdobrando em pedacinhos. Então chama desdobramento. Desdobramento. Qual que é o outro nome? O nome chique? O nome chique? Split. Split. Então, às vezes, você vai ver aí no mercado financeiro a galera falando que fez split ou implit. Split ou implit. O implit é o contrário do desdobramento, que no caso seria o agrupamento, que é eu pegar essas 10 cotinhas e juntar.
tudo numa só. Em geral, o fundo imobiliário não vai fazer isso não, tá? Porque o fundo imobiliário, ele quer que o valor da cota dele diminua, para poder ficar mais acessível. Quem que faz isso normalmente? Ações. Você viu Oi, Magalu, Casas Bahia fazendo isso pra caramba. Por quê? Dentro da Bolsa de Valores, existe uma lei, uma regra dentro da B3, que é o seguinte: uma ação não pode ser negociada a menos de R$ 1 por mais de 6 meses. Então vamos supor que existe uma ação a R$ 5, Klabin lá tá a R$ 3, por exemplo. Ela cai para 90 centavos. Ela não pode ficar sendo negociada a menos de R$ 1 por mais de 6 meses. São as famosas penny stocks. Vai anotando essas coisas aí que eu vou dar muita informação aqui mesmo, né? Não vou economizar seu cérebro não. Eu tô aqui tentando honrar seu tempo. Então eu não vou te economizar a energia não. Você tem que anotar. Penny stock é aquelas ações que são negociadas a menos de R$ 1. E ela não pode ser negociada a menos de R$ 1 por mais de 6 meses. Logo, qual que é a conclusão que eles chegam? Já que eles não fizeram um bom trabalho, não conseguiram valorizar a cota, o que eles fazem? Um agrupamento. Aí eles pegam 10 cotinhas de 90 centavos, junta, viram uma cota de R$ 9. Então o cara que tinha 10 cotinhas vai ter só uma de R$ 9. Sei que vai surgir algumas dúvidas aí. E quem só tinha 3? E quem só tinha 5? Vai ficar quebrado e tal. Isso aí a gente tira essa dúvida em outro momento, tá? Isso é um conteúdo mais da mentoria mesmo. Mas aqui o que eu queria te mostrar é que os fundos imobiliários, dentro da história deles, eles fizeram desdobramentos, tá? Eles fizeram desdobramentos. Nos últimos 3, 4 anos a gente viu isso frequentemente. Eles avisam através de um fato relevante que vai fazer desdobramento, não te atrapalha, porque aqui, por exemplo, ó, antes você ganhava R$ 10 aqui, agora você vai ganhar R$ 1 pela cota, só que você tem 10 cotas, então você vai continuar ganhando R$ 10 de dividendo. Você tinha R$ 2.319 aqui, você continua tendo R$ 2.319, só que tá dividindo em 10 cotas, né? Então só multiplicar tudo, fica tudo igual. O desdobramento não tem fator econômico prejudicial para você, não tem fator econômico prejudicial para você, beleza? É um evento corporativo meramente contábil, fechou? Dito isso, entendendo então o que é o desdobramento, agora fica claro para você como que os fundos, quando eles começaram a existir, que tinha cota de 10 mil, que tinha cota de R$ 1.000, fica fácil para você entender como que essa cota de 1.000 passou a valer, por exemplo, aqui uma cota de 100. Ó, como que o HGLG começou a ser negociado a 150? Porque ele não era negociado a 150. Imagina que ele era negociado a 1.000. Como que ele poderia ser negociado a 150 agora? Ele desdobrou 10 pedacinhos, já era 1.500. Desdobrou por 10 pedacinhos, ficou 150. Entende? Então, basicamente, você já entendeu como que os fundos base 100 também, porque hoje em dia a gente só fala de 2 tipos de fundos. Os fundos base 100, que corresponde aí a 80, 70% de todos os fundos imobiliários. Os fundos base 10, que representam aí uns 20, 25% de toda a economia dos fundos imobiliários agora. E lá os 2, 3% que ainda é base maior do que 100, né? Mas são poucos. Então, grande parte do mercado é base 100, uma pequena parte já tá migrando para base 10. E isso convenceu gente demais, porque convenhamos, comprar esses fundos aqui de base 10, olha lá, tem o Pord, tem... Aqui eu tô te mostrando vários fundos base 10, né? Pra você ver que não tem poucos não, ó. Tem vários e vários fundos base 10, né? Daqui a pouco a gente vai aprender como que a gente escolhe os melhores fundos base 10. Mas, por enquanto, perceba, tem o Vigir, tem o MCRE, tem o MXRF11, tem o BTCI, vários fundos vocês conhecem, ó, o RZAG, o Mana 11, tem o HGBL, fundo de logística base 10, ó, o Gari, que é famosão aí pra vocês também, KNCS, que é um fundo da Quineia, o Rura 11, a Fiagrão aí, base 10, né? A maior parte dos Fiagros já vieram base 10. Então você percebe que tem vários fundos base 10. E eles se tornaram famosos, porque é muito mais fácil investir num fundo base 10 do que num fundo base 100. Vamos supor que eu tô lá investindo em Banco do Brasil, igual o vídeo que eu gravei ontem, pra você ver qual a estratégia que eu tô utilizando pra multiplicar minha rentabilidade no Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil continuar do jeito que ele tá, pagando dividendo do jeito que ele tá, eu vou ganhar pelo menos aí uns 12, 15% de rentabilidade no ano. Pois é bom você assistir lá, que você vai, se você tem Banco do Brasil, faz sentido demais na conta, viu? Você usar a estratégia que eu mostrei no vídeo anterior. Mas perceba, imagina que eu vou ao mercado lá na Bolsa de Valores e eu tenho R$ 200. Aí eu comprei algumas cotas de Banco do Brasil. Deu pra comprar 9. Sobrou R$ 15. Não vai ter como eu comprar um fundo imobiliário de base 100. Eu vou ter que comprar um fundo imobiliário de base 10. Ou alguma açãozinha mais baixa, né? Mas vamos supor que eu quero comprar fundo imobiliário. Vai ter que ser base 10. Logo, os fundos base 10 chamaram bastante a atenção de todos. Porque ficava mais fácil negociar. Chamou mais a atenção daquele investidor leigo, pessoa física. Não é à toa que os maiores fundos, os que mais têm negociabilidade aí na parte de crescimento de número de cotistas, quais são? MXRF11, o Gari tá crescendo pra caramba agora, GGRC cresceu pra caramba também. Qual que é o fator comum entre eles? Todos base 100.
Todos base 100. Que fica mais fácil da pessoa. 90%, 93%, tá? 90% não. Pra ficar ainda mais exato. 93% das pessoas que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas. Totalmente diferente das ações. As ações são pessoas institucionais, estrangeiros. Pessoas físicas tá lá nos 10, 20%. Agora, nos fundos imobiliários, 93% é pessoa física. Sou eu, é você, é seu tio, sua tia, seus amiguinhos aí. Nós que investimos em fundos imobiliários. Porque é um tipo de investimento mais novo, um tipo de investimento que tem menor liquidez. Então tá pra quem tem menos dinheiro. Somos nós. Por enquanto, somos nós, né? Por enquanto. Mas eu profetizo aí na sua vida, você vai ter milhões e milhões, meu amigo. Os fundos imobiliários, eles vão ter que ter mais liquidez ou nós vamos migrar também para os outros tipos de ativos, né? Então, como ficou muito famoso, a galera começou a falar que os fundos base 10 são os fundos baratinhos. Nossa. E aí eu entendo, porque a maior parte das pessoas são pessoas físicas, a maior parte das pessoas físicas não estudam para investir, porque tá ocupado trabalhando, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas, em algum momento, como você tá cuidando do seu dinheiro, né? Não é qualquer coisinha. Não, é o seu dinheiro, é o que vai prover a segurança da sua família, vai prover a sua aposentadoria, mas da sua esposa aí, ou do seu esposo, vai prover aí a garantia de faculdade, da saúde dos seus filhos. Não é um negócio que dá pra você ficar brincando demais, né? Uma hora você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar pra entender o que você vai fazer com o seu dinheiro. Colocar em algum lugar, né? Vai ter que economizar um pouco. E aí você começa lá investindo em fundos base 10, porque é mais fácil, é mais acessível, acessível. Repetir várias vezes. Por quê? Porque acessível não significa barato, não significa barato. E eu escuto várias e várias vezes muitas pessoas falando, inclusive, eu vou falar aqui agora, e se você pensava assim, eu quero desmontar isso, tá? E aí você vai entender o porquê que isso era uma mentira, que você acreditava e era uma mentira, e a partir de agora você não vai acreditar mais. Aí se acontecer isso com você, você dá o like no vídeo. E se isso acontecer com você, você se inscreve no vídeo, beleza? O que que a galera fala? A galera fala assim, pô, o MXRF11 é baratinho demais, é barato, e usa o TIM ainda, né? É baratinho demais, que custa só 10 reais, 9 reais. Pô, o GARI, ele é baratinho demais, pô, custa 10 reais. Pô, o GGRC, ele é baratinho demais, ele custa 9 reais, né? Quase no 10 reais lá. Pô, não vou mexer com esse negócio de HGLG, não. Não vou mexer com esse negócio do XPML, não. Não vou investir nesse negócio de RZTR, não. Porque esses aqui é tudo 100 reais, pô, é 150 aqui, ó. Aqui tá 100 reais, aqui tá 100 reais. E não, esse aqui é muito mais barato. É muito melhor. Olha o que a galera fala. É muito melhor eu ter 10 MXRF11 do que um RZTR. Porque com um RZTR eu consigo comprar 10 MXRF11. E você escutou o Barsi falando isso aqui, ó. Por exemplo, o mercado me ensinou que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Tá certo? Então, o que que acontece? Se você tiver uma ação, você vai receber uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você recebe 100 vezes o dividendo. Se você tiver 1 milhão de ações, você ganha 1 milhão de vezes. Então, se você tiver uma quantidade boa de ações, você vai ter o quê? A possibilidade de uma renda mensal que vai te possibilitar uma vida digna, pelo menos. Então você escutou o Barsi falando que quanto mais ações, melhor. E aí você traz isso para fundo imobiliário também. Nem para ação isso é verdade, tá? A gente discorda um pouquinho disso aí. É só a gente fazer em percentuais ali, depois eu te explico essa parte das ações. É meio polêmico isso aí, né? Quem é o Léo para discordar do Barsi, né? Quem é o Léo para discordar do Barsi? Mas não é o Léo que discorda não, tá? É a comunidade inteira. E aí você traz esse conhecimento para o fundo imobiliário. Nossa, aí é dor, é facada no fígado, né? O fígado tá do lado de cá. Aí, meu amigo, é facada nos dois rins e ainda dá uma pontadinha no fígado ainda, porque isso aqui dá uma dor no coração, né? Eu vou desmontar isso aqui agora com a caneca de novo, tá? O pessoal até brinca comigo que eu uso muito exemplo com a caneca, né? Mas é a única coisa que eu tenho aqui pra usar de exemplo. Olha só, eu vou te dar a percepção de que uma caneca pode ser cara ou barata dependendo do preço, tá? Porque aqui o que você tá olhando, ó, você tá olhando pro preço. Você tá olhando lá o MXRF11 A10 e tá falando que ele é barato. Tá olhando o RZTR A100 e tá falando que ele é caro, certo? Beleza? Então, ó, essa caneca aqui, se eu falar pra você que ela custa 10 reais, ela é cara ou barata? A maior parte das pessoas vai falar, não, ela é barata, né? 10 reais é barato. Só que se eu mostro depois pra você o fundo da caneca, tá furado, você não consegue usar pra nada. Aqui a frase mais braba que existe nas canecas, ela tá toda riscada, não dá pra você ler nada. E aqui a alcinha também tá quebrada, ó. Tá quebrada a alcinha aqui. Os 10 reais que parecia muito barato, acabou de ficar caro pra caramba, né? Você acha que tem fundo base 10 lá, que tá
sendo negociada a R$10, que não tá com a alcinha quebrada, que não tá com o fundo todo destruído, que não tá com as frases tudo rabiscada, dentro dos fundos imobiliários a gente chama isso de alavancagem, inadimplência, contratos vencendo muito rápido, ou às vezes até pouca diversificação. A mesma coisa da alcinha quebrada, do fundo sem nexo aqui, da frasezinha toda rabiscada, a mesma coisa. E custa R$10, mas acabou de ficar caro, não é verdade? Agora vamos pro lado contrário. Caneca custa R$1.000. R$1.000. Dá um beijinho aqui. Nossa, você vai muito linda, cara. Qualquer coisa você me liga. Tem que ligar, tá? Senão eu não vejo. Princesa, vou fazer um cardiotoco, só pra ver como é que tá ali os movimentos do bebê. Acabou de completar hoje 40 semanas. Peço orações a vocês aí, porque é de hoje pra próxima semana tem que sair de algum jeito, tá, Sara? Então, canequinha agora R$1.000. Você vai falar assim, não, eu não pago R$1.000 nessa caneca nem lascando, não vale. Tá caro, tá caro. Você falou, acabou de falar aqui, ó, o RZTS olhou pro preço dele e falou assim, não, R$100 tá caro. Eu vou no de 10, R$10 tá muito mais barato. E aí eu te falo assim, não, é R$1.000, porque dentro dessa caneca aqui, ó, ela é meio oca, ó, escuta, ela é meio oca, e aqui dentro da caneca tem 10 gramas de ouro, 10 gramas de ouro, ó, vamos lá, vamos ver quanto que custa uma grama de ouro hoje, porque o ouro tá tinindo, né, grama de ouro, preço, olha lá, a grama hoje, a grama tá 819, eu falei que tem 10 gramas aqui, então aqui só de ouro tem 8.019, então se a caneca for vendida a 1.000, se tem 8.019 reais aqui de ouro, não acabou de ficar barato? Opa, R$1.000 acabou de ficar barato, Léo, era R$1.000 que era caro demais, que agora ficou barato. Mesma coisa pode existir dentro de um fundo imobiliário de base 100 até de base 1.000, tá? Mas base 1.000 a gente não costuma negociar porque tem a liquidez baixa. Mas no fundo de base 100, pô, você pode olhar pra ele, ele tá com a alcinha, ao invés de ter a alcinha quebrada, ela tá com a alcinha reforçada. Os contratos, então, de longa duração, assegurados, com sale to leaseback, que se o cara ficar inadimplente, eu pego a garantia do imóvel de volta. Olha que delícia, olha que trem bom. O yield tá alto porque os contratos foram fechados já angariando a valorização do imóvel. Então, o cap rate desse tipo de fundo imobiliário, não sei o que é cap rate, vai ter que se inscrever no canal pra aprender, né? Porque não dá pra ensinar tudo num vídeo só. Não, o cap rate aqui é 12%, 13%. Nossa, bom demais. São todos imóveis bem localizados. Os inquilinos são top. Uai, R$100 acabou de ficar barato. Perceba então, e a gente vai chegar na primeira constatação desse vídeo aqui, que, vou até apagar tudo isso aqui, ó. Vou escrever aqui por cima de tudo, ó. Primeira constatação, cotação, que é isso aqui que você olha, os precinhos, cotação não dita preço, não dita preço. Você não tem como falar pela cotação se tá caro ou se tá barato. Não tem como falar. Então para com esse negócio de falar que o MXRF11 é baratinho. Não é baratinho, você não sabe. Ele pode ser acessívelzinho. Acessívelzinho ele pode ser. Agora baratinho você não sabe, beleza? Primeiro mito quebrado. Pelo amor de Deus, você não vai se inscrever nesse canal aqui e falar que MXRF11 é baratinho. Não é. Ele é acessívelzinho. O GGRC é baratinho? Não é, não sei. Eu tenho que olhar pra ele primeiro. Eu tenho que olhar pra análise qualitativa. É isso que eu quero te ensinar aqui. Eu quero que você não fica molhando só a canelazinha ali no mundo. Não, você tem que se jogar, né, cara? Você tem que mergulhar, tem que aprender o negócio direito. E aí eu quero te falar dois problemas que eu vejo frequentemente acontecendo nos fundos de base 10. Não é pra te desestimular a investir em fundo base 10 não, tá? Eu vou até te mostrar aqui, eu tenho alguns fundos base 10 na minha carteira. Deixa eu entrar aqui na minha carteira e vou te mostrar, tá? Não é pra te desestimular, mas é pra você sim prestar mais atenção quando você vai investir em fundo base 10. Por quê? Olha só, hoje eu tenho aqui o CPTS, que é base 10, o GARI, que é base 10, deixa eu ver se tem outra aqui, GGRC, a maior posição da minha carteira é base 10. A maior posição da minha carteira é base 10. Então você já chega na conclusão de que, não, então quer dizer que o fundo base 10 não é ruim. Não é ruim. Mas eu preciso prestar atenção em dois principais pontos. Primeiro ponto que você precisa prestar atenção. E aí anota isso aí, ó. Você que tem pouco dinheiro tá investindo só em fundo base 10. Porque dá pra você montar uma carteira só com fundo base 10, tá? Mas a primeira coisa que você tem que prestar atenção. Fundo base 10, eu acabei de falar pra você, aumenta a liquidez. Por que aumenta a liquidez? Porque tem mais gente negociando, não é verdade? E essas pessoas que negociam mais porque o fundo agora é R$10 e não é 100. Você acha que são as pessoas que têm mais ou menos dinheiro? Se antes você não comprava a cota porque ela custava 100, agora você tá comprando porque ela custa 10. Essas pessoas têm mais ou menos dinheiro? Menos dinheiro? Se as pessoas têm mais ou menos dinheiro, isso aqui é uma presunção, tá? Mas em geral, as pessoas que têm menos dinheiro, em geral, são pessoas físicas. Você não vai ver um institucional investindo R$100. Você não vai ver um fundo multimercado comprando cota, um FOF. Você não vai ver um ETF comprando R$100 de fundo imobiliário. Você vai ver eles comprando milhões. Então a gente parte do princípio que
são pessoas físicas que têm pouco dinheiro. Em geral, essas pessoas físicas que têm pouco dinheiro são pessoas que têm pouco conhecimento. Você considera, eu quero que você deixe nos comentários agora, você considera o seu conhecimento de fundo imobiliário o suficiente para você debater com o gestor? Você considera o seu conhecimento em fundo imobiliário o suficiente para você fazer e montar sua carteira de maneira correta? Pra você conseguir discutir comigo, por exemplo? Você tem conhecimento suficiente? Porque se o seu conhecimento não é suficiente, provavelmente você vai cair em algumas armadilhas do mercado. E qual que é a primeira armadilha dos fundos base 10? Como são pessoas leigas investindo, tem muito mais volatilidade. Uai, Léo, como assim? Não entendi. Bom, imagina só que sai uma notícia do MXRF11 agora, falando que sofreu marcação de mercado porque os títulos dele estão indexados a IPCA e o valor patrimonial do fundo caiu, logo todo mundo vai vender e vende desesperadamente, a ponto do PVP cair para 0,9. E aí as pessoas leigas, isso já está conhecido e documentado, que é um efeito psicológico chamado efeito manada, para quem não tem conhecimento. Até para quem tem conhecimento isso às vezes acontece. Imagina para quem não tem conhecimento. As pessoas tendem a seguir o movimento. Se tem muito movimento de venda, vai ter mais gente vendendo ainda. Se tem muito movimento de compra, mais gente comprando ainda. Por efeitos não racionais e não lógicos. Ou seja, quando a cotinha é mais barata, você tende a ver mais volatilidade. Justamente porque aumentou a liquidez. Afinal, agora tá vindo pessoas que são mais leigas investindo ali. Então, fica muito sensível a qualquer tipo de notícia. Sabe, a noticiazinha, o ativo cai. Aconteceu qualquer coisinha, desalugou lá uma inadimplência, saiu uma notícia, porque os caras que são leigos não lê nem o relatório gerencial para ver o que o gestor tá falando. Ele lê a notícia do Infomoney, ele lê a notícia do Investidor 10, ele lê a notícia, ele lê a manchete, que é totalmente replicada em todos os sites, né? Ele lê a manchete, ó, fundo desaba o dividend yield em 10%, não sabe nem por que tá acontecendo, começa a vender. Então, o primeiro ponto negativo dos fundos base 10, volatilidade aumentada, que não necessariamente, agora pega a visão agora, hein? Não necessariamente isso é um ponto negativo, porque para você que tem conhecimento, para você que vai estudar aqui no canal, para você talvez aí que é até aluno do Método 2 em 1, você sabe analisar, meu amigo. Você vai abrir o relatório gerencial e vai nadar de braçada nessas incoerências de mercado, porque você vai sim comprar o fundo imobiliário justamente nesse momento que ele tá caindo, porque você sabe o porquê que tá caindo, e você não tem medo do que vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que é uma desvantagem essa volatilidade mais aumentada, o que normalmente tende a segurar o preço da cota, em momentos em que teoricamente não era para segurar o preço da cota, você vai ter a oportunidade de comprar barato. E quando a cota começar a subir, ela vai subir de maneira mais irracional também, porque tem muita gente leiga. Então vai subir, o PVP do MXRF11 chegou a 1,11, vocês lembram? E tinha gente, e isso, canal grande no YouTube falando pra comprar. Quem lembra? Se você não lembra, você não tá acompanhando aí os vídeos no YouTube, né? Então você percebe, tem muita gente que tem falta de conhecimento e vai fazer o preço da cota subir de maneira exagerada, o que também é uma boa notícia pra você. Porque se subir de maneira exagerada assim, você também tem a possibilidade de desfazer um pedaço da posição. Então, da mesma forma que você aproveita dessa ineficiência para comprar, você aproveita dessa ineficiência para vender. Pode deixar que eu te ensino. Vamos, vai precisar de uma parte 2 desse vídeo, que já deve ter uns 30, 40 minutos aí. Eu nem te ensinei ainda como escolher os melhores fundos base 10, né? Mas calma, se você se inscrever aqui no canal, eu te prometo te entregar muito mais do que curso pago. Tá vendo aqui que eu não tô te cobrando nada por isso? Na verdade, tô cobrando. Você tem que se inscrever no canal. Isso é o único preço. E a segunda desvantagem é que os centavos, presta atenção, os centavos não são divisíveis em mais de 2 casas depois da vírgula. Por isso que chama centavo, ou seja, até 2 casas decimais. Legal, né? Isso. Não dá para dividir em mais do que isso. Imagina o seguinte, e depois eu vou te mostrar um caso real, tá? Imagina o seguinte, vamos supor que o fundo base 100, ele paga R$1,25 de dividend yield, tá? Vamos pegar aqui o KNCR, ó. Mais ou menos isso aí que ele tá pagando, tá? Depois eu vou te mostrar alguns casos reais. E aí ele resolveu desdobrar, que agora você já sabe o que significa o desdobramento. Não, desdobrou de 1 para 10, ou seja, de uma cotinha para 10 cotinhas, e aí ficou o quê? 10 cotinhas de R$10. Quanto que ele vai pagar agora de dividendo? O dividendo só divide por 10 também. Então o dividendo que antes era R$1,25, agora vai ser 12 centavos e 5. Opa, calma aí. Tá vendo esse 5 aqui, ó? Esse 5 aqui, ó? Não tem como a B3 transferir isso para você. Não tem como. O GGRC, o KNCR, ele não consegue transferir este valorzinho aqui para você, ó. Se você tem uma cotinha, porque lembra que você é pequenininho, né? Se você tem uma cotinha de KNCR, nessas condições aqui, onde ele desdobrou, né? E agora ele custa R$10, e aí ele vai pagar 0,125. Quando você vai receber na sua conta, você recebe 12 centavos. Você não recebe esse 0,5 aqui, ó. Esse milésimo de centavo aqui, você não consegue receber. Não tem como transferir isso aqui pra sua conta. Ou seja, você perde isso aqui. A B3 usa um palavreado que não é muito legal, não. Mas a B3, ela trunca isso. Ela não aproxima, não tem aproximação. Ah, se for, Léo, quer dizer que então que se for 0,12,6,
B3, ela vai aproximar lá para 0,13 centavos? Não, a B3 não vai dar dinheiro de graça para você não. Léo, e se for 0,127, aproxima? 12,8. Não vai. Ela só considera os dois algarismos após a vírgula. Se tiver 0,12,1, você vai receber 12 centavos. Se tiver 0,12,9, você vai receber 12 centavos. Você só vai receber 0,13 quando tiver 0,13. Ou seja, essa é uma desvantagem. Porque quando você tem uma cotinha só, você vai receber quebrado. Você vai receber quebrado. Ah, Léo, mas aí se eu tiver 10 cotinhas, muda alguma coisa? Não. Se você tiver 10 cotinhas, não muda nada. Por quê? Se você tem 10 cotinhas, imagina esse valor multiplicado vezes 10. Então vai dar 1,25. Então você recebeu tudo, tá vendo? Você só vai receber truncado, ou seja, faltando dinheirinho, se você tem números ímpares, nesse exemplo aqui que eu te entreguei, né? Porque se for número par, como o algarismo aqui é 5, pô, se eu tenho duas cotinhas, 2 vezes 0, 12, 0, 12, 5, vai dar quanto? Vai dar 0,24 aqui, mais o 0,5 aqui, 25. Então eu vou receber 25 centavos. Não perdi nada. Se eu tenho uma cotinha, eu perco esse. Se eu tenho duas, não perco nada. Se eu tenho 3, aí vai ser 0,375. Aí eu perdi o 5 de novo, tá vendo? Então, aqui, basicamente, eu diminuo o meu yield. E eu tenho que ter números de cotas fechadas para poder conseguir receber tudo. E isso acontece até em investidores maiores. Quer ver? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar aqui o GGRC e o GARI 11 aqui da minha carteira. Vamos ver o que eles estão pagando, tá? Então, eu vou aqui na análise avançada de FIs aqui da Ward. Vamos pegar lá, ó, GGRC 11. Beleza, vou abrir aqui ele. Vou na parte de relatórios aqui, só pra gente olhar a DRE. E depois vou aqui em GARI. Não precisa assustar com o que é DRE, não. DRE é demonstração de resultado do exercício. Não vai dar tempo de eu te ensinar aqui agora, mas só quero que você veja algum número ali. Não precisa desesperar nada, não. Então, vou abrir aqui os relatórios. Vou entrar aqui no relatório gerencial do GGRC e vou entrar aqui no relatório gerencial também do GARI. Relatório gerencial é uma coisa que você já deveria ser acostumado, porque é isso aqui que o gestor te liga para te passar as informações do fundo que você investe. Só que você não olha, né? Você é sem vergonha. Você é sem vergonha. Você tem que aprender a fazer isso aqui, cara. Não dá pra você adiar mais, não. Ano de 2026 você tem que aprender isso aqui. É tão importante quanto você aprender inglês, é tão importante quanto você meter o shape, é tão importante quanto. Porque isso aqui é o seu dinheiro. De nada adianta você aprender inglês para ganhar mais se você não sabe investir o seu dinheiro. Então a gente vai descer lá na parte que o fundo mostra o que aconteceu no mês, que a gente chama de DRE. Então tá aqui, ó, demonstração de resultado. Esse aqui é o do GARI e vamos pegar a mesma coisa do GGRC. Então vamos descer lá na parte da DRE, ó, tá aqui DRE, tá vendo? Ó, demonstração de resultados, e a gente vai entender aqui o que tá acontecendo lá em dezembro. Nós já estamos em janeiro, mas como janeiro não fechou ainda, não tem como o GGRC falar o que ele ganhou em janeiro. Então ele sempre fala do mês anterior. Olha só, aqui ele fala o tanto que ele teve de receitas, porque ele é um fundo de tijolo, então ele aluga os seus galpões logísticos, e aí do mesmo jeito que você compra uma casa, aluga a sua casa e recebe o aluguel, o fundo imobiliário de tijolo, ele compra galpão logístico, aluga e recebe o aluguel. Então isso é receita imobiliária aqui, é a receita de locação, tá vendo? Tem outras receitas aqui que não vale a pena eu te explicar aqui agora, depois eu faço uma análise só do GGRC, tá? E aí tem o total de despesa e tal, e aqui a gente consegue ver o quanto que ele distribuiu. Olha só, rendimento distribuído por cota. No caso do GGRC, ele está distribuindo 10 centavos travado. Então, se eu tenho uma cota, eu recebo 10 centavos. Se eu tenho duas cotas, eu recebo 20 centavos. Se eu tenho 3 cotas, eu recebo 30 centavos. Então, o GGRC não tem esse problema de truncamento de centavos, né? Porque tá em número inteiro. Se fosse 10, 0, 10, 1. Se esse 0 aqui fosse um 1, tá vendo que eles sempre demonstram até a terceira casa decimal? Isso não acontece nos de base 100 não, tá? Mas aqui eles demonstram até a terceira casa decimal pós-vírgula, justamente para poder ver se tem algum número aqui que será truncado. E não tem aqui, né? Então tá tranquilo. Então o GGRC, tranquilo. Eu tenho aqui 21 mil cotas do GGRC e eu recebo bem certinho aqui minha rentabilidade do GGRC. O meu yield do GGRC não é prejudicado pelo truncamento de centavos. Agora vamos ver o GARI. O GARI, ele tá distribuindo aqui em novembro, que ainda não saiu o resultado de dezembro, eles são mais atrasados mesmo, normalmente eles soltam no final do mês, tá? Até o último dia útil do mês, todos os fundos têm esse tempo aí para soltar o resultado do mês anterior. Então aqui a gente tá com o de novembro. Perceba, olha só o quanto que ele distribuiu, tá aqui, ó, distribuição por cota. Fez lá a receita, tarará, as despesas e tal, distribuição por cota. Quanto que foi pro cotista? Olha lá, 0,8 centavos. Só que tá vendo que na terceira casa decimal tem um 3 aqui? 0,83. Opa, 8,3 centavos, não. Tem como você pegar uma moedinha de centavos lá, 5 centavos, aí se divide ela no meio e entrega só 0,03 centavos? Não tem como, não tem jeito. Ou seja, neste caso aqui, se o caboquinho, se você aí que é cotista, você tem uma cotinha
uma cotinha do Gary, quanto que você vai receber? Você vai receber 8 centavinhos. Você vai receber só 0,08 centavos. Você não vai receber esse 3 aqui. Esse 3 vai ficar perdido. Vai ficar perdido, você não consegue receber. Se eu tenho 2 cotinhas, já resolve o problema? Eu tenho 2 Gares agora. Eu já resolvo o problema? Não, por quê? Porque agora você vai receber 0,166. Esse 6 aqui você vai receber? Não, então você recebe só 0,16. Então se eu tiver 3 cotinhas, resolve, Léo? 3 cotinhas resolve o negócio do Gary? Não, por quê? Você vai receber 0,249. Então esse 9 aqui você não recebe, você vai receber só 24 centavos. Então se você tem 3 cotinhas, você tá perdendo 1 centavo a cada mês. Tem 3 cotinhas, né? 1 centavo de yield a cada mês, que faz uma diferença grande, meu amigo. Faz uma diferença grande. Porque, olha só, independente do quanto eu aumente aqui minhas cotinhas do Gary, eu sempre vou perder alguns centavinhos, ó. Se eu tenho 5 cotas, eu vou ter 0,415, certo? 0,415. Vou até multiplicar aqui que eu fiz a conta de cabeça, mas eu acho que é isso aí mesmo. Ó, 0,083 vezes 5. Ó, 0,415, tá vendo? Então esses 5 aqui, ó, eu não recebo. Se eu tenho 6 cotas, não vou continuar não recebendo. Vou ter 0,499. Ou seja, aqui o Gary ele é truncado. Então a gente recebe menos, o yield é um pouquinho prejudicado, independente se você tem muito ou pouca cota. Imagina eu aqui, ó. É óbvio que com mais cotas, a sua proporção da perda fica menor, mas mesmo assim você perde. Imagina eu que tenho 3.596 cotas. Vamos ver lá, ó. 3.596 cotas vezes 0,083, eu vou receber R$ 298,46. Eu perdi esse 8. Para mim representa pouquinho, porque eu tô perdendo 0,008 centavos, eu tô perdendo basicamente 1 centavo para cada R$ 298 reais. Só que pro cara que tá investindo ali, tem 3 cotinhas, ele tá perdendo 1 centavo para cada R$ 30 reais. Então já é muito, né? Você percebe que ele perde 10 vezes mais do que eu, que tenho mais cotinhas. Para quem tá iniciando, isso é ruim. Tem um outro fator também. Como esses valores, eles são truncados, imagina o seguinte, o Gary, ele tá lá pagando 0,09 centavos e 1, tá? Então, hoje ele tá distribuindo quanto? Hoje ele tá distribuindo 0,083. Vamos entender um negocinho aqui, ó. Se ele tá pagando 0,0091 e ele descesse esse dividendo, porque por algum motivo, ou ficou alguém inadimplente, ou alguém saiu de algum inquilino lá, um inquilino saiu, ficou com vacância, ou ele tava alavancado e acabou essa alavancagem aí, agora desinflou o fundo imobiliário, o yield do fundo imobiliário, né? E aí ele caiu de 0,091 para 0,089. Ele diminuiu aqui, ó, menos 0,002. O que vai acontecer? Vamos fazer de conta, vamos fingir que se o Gary fosse base 100, que o Galg era, antes do Gary virar Gary, ele era Galg, e o Galg era base 100. Então ele desdobrou. Então ele já era base 100 uma época, tá? Imagine que ele era base 100. Então basicamente eu receberia 10 vezes isso aqui, né? Vamos supor que o desdobramento foi vezes 10. Então se ele fosse aqui colocar base 10, ó, vou até colocar de outra cor aqui, ficar melhor pra sua didática, né? Ó, aqui é base 10, aconteceria esse probleminha aqui. Se a gente fosse base 100, como que ficaria? Então se fosse base 100, o dividend yield seria 0,91 centavos, certo? Se eu multiplicar isso aqui por 10, eu vou receber 91 centavos, perfeito? Tudo certo. Se ele diminui aqui para 0,89 centavos, a mesma situação lá de cima, só que multiplicado vezes 10, porque aqui é base 10 e aqui é base 100, teoricamente aqui eu vou perder 2 centavos, certo? 2 centavos. Perceba, 2 centavos de perda sobre o que era 91 centavos. Vamos ver quanto por cento de perda? Olha lá. Então, quanto que esses 2 centavos de queda, 0,02 centavos, dividido por 0,91 representa? Olha lá, vezes 100 dá 2,19% de queda. 2,19% de queda do dividend yield. Então, o dividend yield vai cair 2,19, beleza? Vamos fazer a mesma situação aqui agora no fundo base 10. Aconteceu a mesma coisa, perceba. Saiu de 0,91 para 0,89, só que agora ele é base 10. Aqui, como trunca esse resultado, quanto que o Gary recebia? Quanto que o Gary te pagava? 0,9. Aqui, como trunca esse valor aqui, quanto que o Gary paga? 0,8. Opa, 1 centavo então de diferença. 1 centavo. Você fala assim, não, foi bom demais, porque aqui eu tô perdendo só 1 centavo e aqui eu tô perdendo 2. Olha pra você ver o quanto que, como você enquadra a sua visualização, parece que faz sentido. Isso se chama viés de framing, viés do enquadramento. Aqui quando você olha aqui, parece que faz sentido, que aqui você tá perdendo menos, que aqui você tá perdendo 1 centavo e aqui você tá perdendo 2. Só que vamos fazer o proporcional, porque aqui você perdeu 1 centavo sobre 9 centavos. E aqui você perdeu 2 centavos sobre 91 centavos, meu amigo.
Então vamos lá? Olha lá, 0,01 centavo, que foi o que eu perdi, dividido por 0,09, que era o que eu recebia. Olha a perda que eu tive. Meu Deus do céu, 11,11%. Então aqui eu vou perder 11,11%. Olha, a mesma coisa aconteceu aqui, que aconteceu aqui também. Aqui eu vou ter uma perca de 2,19 e aqui eu vou ter uma perca de 11% do yield. Nossa, Léo, então não tem como investir em base 10, não. Se você está começando, tá comprando uma, duas, três cotinhas, você será mais prejudicado mesmo. Você será mais prejudicado. Para quem tem muita cota, não vai fazer tanta diferença, porque como eu mostrei para vocês, no meu caso aqui do Gary, eu tô perdendo 0,008 centavos, ou seja, 1 centavo, para cada 300 reais que eu recebo. Então, se ele diminuir lá 1, 2 centavos, não vai fazer muita diferença para mim, porque eu já tenho muita cota, né? Então, esse truncamento dessa terceira casa, para mim não vai fazer muito efeito. Mas para quem tem 2, 5, 10 cotas, comenta aqui embaixo quantas cotas você tem do seu fundo aí, base 10. Se você tá assistindo esse vídeo, você provavelmente tem fundo base 10. Quantas cotas você tem dele? Que aí você vai ver o impacto que você vai levar sobre essa comidinha aí dos algarismos, do terceiro algarismo pós-vírgula aí, né? Então, isso não é para te desmotivar, mas é para te mostrar que existe sim alguns pontos que você tem que prestar atenção, beleza? Dito isso, Léo, eu não posso então ter uma carteira base 10? Não, meu amigo. Se você chegou nessa conclusão, a gente vai desfazer essa conclusão então. Porque não é essa conclusão que eu quero que você chegue. Eu quero que você chegue na conclusão de que sim, fundo base 10 tem os seus problemas, mas tem também as suas vantagens. Quais são as vantagens? Por ser ineficiente, você consegue comprar mais barato e vender mais caro mais vezes. Lembra? Pessoas físicas e tal. Segunda vantagem, vai ter mais liquidez e mais acessibilidade. Você vai conseguir comprar realmente com o troco do pão. Você vai realmente conseguir comprar lá com o troco do Banco do Brasil, com o troco... Você vai conseguir comprar ele de maneira mais fácil do que se fosse base 100. Mas a conclusão principal e a constatação principal que eu não gostaria que você saísse desse vídeo sem saber é que cotação não dita preço. Se a cotação não dita preço, não posso olhar para o GGRC e ver ele a 9,95 e falar que ele é mais barato do que o RZTR que está 97. Não posso. Não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a análise qualitativa. Então, a gente tem 2 passos dentro do método 2 em 1, que é o meu método de investimento em fundos imobiliários. E todo mundo que usa esse método, pelo menos os 10 mil alunos aí que usam esse método aí, tem resultados excepcionais, muito acima da média do IFIX, muito acima da média do IFIX. Primeiro, nós fazemos uma análise quantitativa de triagem. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, e eu tô usando a Word para isso, porque a Word ela já é própria para poder fazer esse tipo de análise, tá? Não vai existir isso aqui em nenhum outro site, porque o negócio é patenteado meu, né? Não tem como as outras pessoas usar. Isso que é bom, né? Olha só, vamos pegar aqui fundos de crescimento. Eu vou ajustar aqui o PVP máximo só para aparecer mais fundos, tá? Mas você que não sabe o que é esse fundo de crescimento, de risco, de ancoragem, é uma divisão que eu criei para os fundos imobiliários justamente para você triar a sua carteira. Já expliquei sobre ela aqui dentro dos vídeos do YouTube também, mas isso fica mais restrito para quem é aluno mesmo, porque demora 3 horas para explicar, não tem como explicar tudo aqui. Então, quando eu clico aqui em filtrar, eu vou ter aqui dentro do método 2 em 1 quais são os fundos que teoricamente estão mais descontados e estão pagando mais. Então é uma triagem feita com alguns filtros, PVP, dividend yield, vacância, dividend yield, liquidez e tal, tudo, todos os filtros. E aí a gente tria através de um ranking criado, justamente para poder ver através de segmentos. Por exemplo, eu quero comprar fundo de papel CRI. Então qual que é o fundo mais barato, que teoricamente está mais descontado dos fundos de papéis? Seria o Habitat. É o fundo que está mais descontado, que está pagando mais, proporcionalmente. Então eu teria que ler este relatório para perceber. Primeiro a gente faz a análise quantitativa, depois a gente faz a análise qualitativa, beleza? Então aqui você consegue ver e de maneira muito clara você consegue perceber que esse primeiro fundo não é base 10, mas com esse filtro na mão, e ele muda toda hora, né? Porque se o preço atualiza, ele vai mudar. Por isso que a Word é boa. Se você faz isso aí através de uma planilha, e eu até ensino para os alunos do método 2 em 1 fazer isso aqui através de uma planilha no Excel e tal. Só que o problema da planilha é que ela não atualiza automático, né? Aqui atualiza quase que em tempo real. Então, ó, você vai abaixando aqui e você consegue perceber que tem VGHF, R$ 7,18, então base 10, seria o primeiro fundo de papel, base 10 a aparecer. O segundo, PORD 11. Vamos ver se tem mais outro aqui, ó. SPXS 11. Opa, 3 fundos. Ó, Vigir. Então, a gente tem 4 fundos aqui de base 10 já pra você estudar de fundo de papel, se você quer fundo de papel. Léo, eu não sei o que é fundo de papel, eu não sei se eu devo escolher fundo de papel nesse momento que a taxa Selic tá alta, se a taxa Selic cair, com o juro futuro caindo, o tijolo vai valorizar. Pois é, não. Então, vamos lá. Ensine isso também dentro do método 2 em 1. Convido você aprender o método 2 em 1, é barato demais. E tem, nossa, tem tanto conteúdo lá, cara. Tem mais de 120 aulas, live todo mês. Não faz sentido você não entrar, não. Mas, ó, vamos pegar aqui fundo de logística, tá? Vamos pegar fundo de logística. Então, agora, dentro dos fundos de logística, eu vou fazer a mesma coisa. Olha lá, eu tenho um AZPL11 e tenho o GGRC11 aqui como fundo base 10, tá vendo? Ó, fundo base 10, ó. Vamos ver se tem outro aqui, fundo base 10. Não tem, seria só esses dois, ó. GGRC e AZPL. Então, teria esses dois aqui pra eu ler. Lembra que não é pra investir. Ele tá bem ranqueado. O GGRC, inclusive, aqui é o 3º lugar dos logísticas.
logísticas, ou seja, teoricamente ele é o terceiro mais barato e maior oportunidade dentro do setor logístico. Não é à toa que ele tá aqui na minha primeira posição da carteira, né? Disparado, você consegue ver que é o dobro da segunda posição, mas nem por isso significa que tá na hora de investir agora. Como que eu sei se tá na hora? Análise qualitativa, eu vou te dar uma provinha de como que é, tá? E, não, Léo, mas eu quero fundo de shopping. Vamos ver fundo de shopping então. Olha tanto que a Word te ajuda, né? Então, ó, fundo de shopping, vamos ver se tem algum fundo base 10. Opa, o HGBS aqui, ó. Tem um HGBS. Não é o mais bem posicionado, mas ele tá lá. Tem o CPSH também aqui, ó. Tá, eu tinha pulado. CPSH. Não, mas eu quero renda urbana. Quero renda urbana. Beleza, renda urbana. Tem o TRXF aqui que não é base 10, mas tem, ó, RBVA e GARI. Opa, então ficou fácil eu descobrir quais são os melhores fundos base 10. Isso na análise quantitativa, porque aqui eu tô olhando só indicador. Dividend yield, vacância, inadimplência, liquidez. É isso que eu tô olhando. Não é o suficiente pra você investir. Não é o suficiente. Você não vai investir num fundo imobiliário que tá pagando 20% de yield só porque ele tá pagando 20% de yield. Ele pode estar pagando 20% de yield porque tá desvalorizando pra caramba, porque ele vendeu um imóvel. Então, você tem que entender o porquê das coisas. Não dá pra você ir investindo seu dinheiro suado, que você passou 8, 10 horas trabalhando, e agora você vai investir ele. Você não tem como colocar ele em qualquer lugar. Então, você vai perder o dinheiro, vai falar, a culpa é da bolsa, eu não invisto mais nesse negócio, vai aposentar pelo INSS e vai sofrer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que partir pra análise qualitativa. E na análise qualitativa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler os relatórios do fundo. Não tem como a gente correr disso, cara. Não tem como. Você pode olhar todos os indicadores, pode ver tudo aqui, pode ver retorno de investimento no longo prazo, o yield, pode ver a constância do fundo, a volatilidade, o portfólio. Dá pra você ver tudo isso aqui dentro da ordem. Dá pra ver tudo. Mas essa análise é parcial. Pra você analisar realmente o que o fundo tem, você tem que aprender a analisar o relatório gerencial. Então, olha só, dentro das lives que eu faço pra galera do Método 21, a gente lê relatório gerencial pra entender o que o fundo tá falando pra você. Foi isso aqui que eu te mostrei, né? Ó, a gente vai ler tudo isso aqui, ó. Dentro do GARI, por exemplo, a gente lê tudo. Inclusive, esse último relatório aqui tá até marcado como visualizado. Por quê? Porque eu li com o pessoal da última turma, né? Se eu não me engano, foi o GARI que eu li com o pessoal da última turma. Ou, se eu não me engano, foi com vocês aí no YouTube que eu li mais ou menos, né? Então, você vai ter que passar por esses passos. Ler do relatório gerencial. Aí, você vai ter que investigar os fatos relevantes. Dentro da turma anterior, na mentoria, do Método 21, o que a gente fez? A gente tava estudando GGRC, a gente pegou os fatos relevantes de 1 ano e meio pra trás. Nós lemos todos os fatos relevantes, investigamos o que o gestor tava fazendo, o Pedro, que é o gestor do GIE, investigamos tudo que o Pedro tava fazendo. Depois nós marcamos uma reunião com o Pedro foi solícito pra caramba, veio, fez uma live com a gente. Olha o que você perde, não sendo aluno do Método 21, não sendo aluno da mentoria. É porque agora a mentoria tá fechada, você não vai conseguir ser aluno mesmo, né? Só no meio do ano pra frente. Mas olha o que você perde sendo aluno do Método 21. Loucura, cara. Vai ter que aprender a ler informe mensal pra você entender se o fundo tá escondendo alguma obrigação de você ou não. Você consegue ver por ali. Então tem que ser basicamente um detetive investigador, né? Tem que ser. Não tem como. Senão você vai cair em ladainha de assessor. Não tô falando que todo assessor é ruim, mas tem uns que são loucos, que é só seu dinheiro através de comissão. Consultor também. O consultor opera por taxa fixa, Léo. Então ele vai querer que meu patrimônio cresça. Mas às vezes o trabalho é tão grande para fazer seu portfólio crescer que ele prefere 10 pessoas pagando 1% do que a sua carteira crescendo 10 vezes, entende? Aí começa a escalar demais. Esse é o maior problema das consultorias hoje em dia. Escala demais, é genérico para todo mundo, não tá nem aí se o patrimônio vai crescer ou não. Ele quer os 1%. Não caia nisso, cara. Não caia nisso. Aprenda a fazer o mínimo. O mínimo. Não precisa ser gênio. Não precisa ser certificado no CVM. Você não precisa ser um analista de banco. Não. É só o mínimo suficiente para você se aposentar dignamente. É para isso que eu me proponho estar aqui. E é por isso que eu disponibilizo aí o Método 21, a mentoria. É a única forma de eu te ensinar de maneira completa. Não tem jeito. Se você quiser fazer parte do Método 21, tá aqui o QR Code, só escanear o QR Code que tem mais 120 aulas lá te ensinando a investir. É só informação. 120 aulas, eu sei que nos outros cursos é sobre tudo, né? Os caras têm 80 aulas para ensinar sobre renda fixa, cripto, investimento no exterior, ação. É 120 aulas só sobre fundo imobiliário. É só sobre fundo imobiliário. A mentoria tem mais de 500 aulas praticamente, porque aqui eu honro o seu tempo, meu amigo, eu honro o seu tempo. E se você não quiser entrar no Método 21 também, nem precisa, não, só você se inscrever no canal, você vai aprender demais aqui. É óbvio que o pessoal do Método 21 vai estar na sua frente, não tem como negar, mas se você não tem condição, só se inscreve no canal, vá aprendendo aí. Duvido que até o final do ano você já não esteja melhor aí do que uns 80% das pessoas que investem. Duvido. Põe minha cara a tapa aqui pra você. A decisão tem que vir do C, né, meu amiguinho? Se vocês quiserem, a gente pode continuar, inclusive, com essa série. Isso pode virar uma série. Os melhores fundos base 10 para se investir. Aqui eu te mostrei na Word você consegue com muita facilidade encontrar ali e analisar esses fundos, mas a análise qualitativa realmente fica mais restrita pro pessoal do mentoria, do Método 21. Se vocês digitarem aqui nos comentários e a gente bater aí, sei lá, 30 mil likes, tem que ser muito mesmo, porque senão não faz sentido eu trazer, né? Uns 30 mil likes aí, eu disponibilizo uma das lives pros membros aí de análise de fundo imobiliário, pra vocês sentirem o gostinho, ou então quem sabe até a gente faz uma live ao vivo aqui no YouTube, não sei, bora ver. Vamos decidir aí, depende do que vocês disserem aí nos comentários. Tamo junto, fica com Deus, Papai do Céu abençoe vocês, até o próximo vídeo.
vídeo que será excepcional. Deixa eu entrar método 2 em 1 não, viu?